paz do Senhor Jesus. Hoje o louvor já começou e a presença do Espírito Santo já se manifestou na igreja, né? E é isso que Deus quer da gente, que a gente cada dia mais seja mais fervoroso, que a gente esteja aí cada dia mais próximo dele. E a palavra nos confronta todos os dias, toda hora. Ontem, eu e a pastora Cláudia completamos 31 anos de casado. E ela chegou do trabalho e falou assim, ó, feliz feliz aniversário de casamento. Ela falou pra mim. Eu tenho que justificar isso, né? Eu tenho que justificar porque eu esqueci. Mas eu quero dizer assim que o início, eu não tenho saudade nenhuma do início. Eu tenho recordações, mas hoje está melhor do que antes. Hoje nós estamos melhores. E a pergunta hoje que eu faço para a igreja, para a gente iniciar o culto: por que você nasceu? Por que nós estamos aqui? Porque muitas vezes a gente passa tempo da nossa vida só sobrevivendo em tudo que a gente faz. Mas Jesus nos chama para viver verdadeiramente o propósito que Ele tem para nós. E esse propósito, a gente só pode adquirir, descobrir, estando na presença dEle. É aqui neste lugar. Não adianta a gente correr. A gente conhece gente que tem dinheiro, outros não tem mais. Às vezes quem não tem dinheiro tem uma busca com Jesus e Ele preenche todos esses vazios. E tem tanta gente com dinheiro, mas existe um vazio no coração, na alma, sofrimento. E a gente, como está na sociedade, a gente convive com essas pessoas. Mas se você colocar Jesus verdadeiramente no seu caminho, você vai ter uma vida de paz. E Ele vai nos completando a cada dia, não importa se você tem dinheiro ou não. Mas Ele dá um jeito de trazer alegria no seu coração. Amém? Então eu gostaria que você colocasse para nós aqui no telão, porque a gente vai falar de um menino que foi escolhido desde o ventre da sua mãe. E todos nós, Deus já nos conheceu antes mesmo da nossa mãe olhar para o nosso rosto, né? Antes era a mãe que olhava pela primeira vez ali, quando nasce já leva para a mãe olhar, né? E quando a gente olha, vai fazer aquele pré-natal lá, pra gente olhar como que é a criança, como que não é, né? E eu já fui lá e não entendi nada. Uma vez eu estava olhando lá, nossa, que lindo, né? Todo mundo falando que lindo, olha a boquinha, olha. Eu falei, nossa, ele está com o pezinho na boca. Ele falou, não, ele está ajoelhado, está no bumbum. Porque é complexo. Mas Deus já sabia como cada um de nós seria. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela. Ele disse: você é estéril, não tem filho, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outras bebidas fermentadas, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será narizeu, consagrado a Deus desde o nascimento,
e ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Amém? Gostaria que a igreja fechasse os seus olhos. Senhor meu Deus e Pai, nós te damos graça, Senhor. Hoje pelos louvores, o Senhor já mostrou a tua graça para a igreja. E eu entrego, Senhor, essa palavra nas tuas mãos, Senhor. Manifesta, Espírito Santo. Fala aquilo que o Senhor falou no meu coração para a igreja. Que a igreja venha entender, Senhor. Que eu, neste momento, Senhor, eu diminuo, mas que o Senhor cresça, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E lá no capítulo 16, eu até peço para a igreja que faça a leitura desse texto. Do capítulo 13 ao 16, que vai falar a história de Sansão. Amém? Agora abriu aqui o meu celular, dá para me acompanhar aqui. Eu quero ler com vocês também no versículo 15 ao 18. Se quiser colocar aí no telão para eles acompanharem. Amém. Então, para a gente chegar aqui está contando uma história que Sansão conhece uma mulher, aqui no capítulo 16, que era uma prostituta. E vai decorrendo o texto, depois que ele se separa dela por algumas coisas que ele cometeu ali. Então ele conhece Dalila, uma outra mulher que não era da tribo ali, ele conheceu ali em Gaza. E quando Dalila se aproxima de Sansão, ela é chamada pelos líderes dos filisteus. E naquele momento, eles falam, olha, se você descobrir o segredo dele, a gente te dá 30 quilos, acho que, de prata, cada um de nós. Então ela ficou na tentativa para descobrir o segredo de Sansão. Então ela foi passando fase e foi ali convencendo ele. Mas o tempo todo ele brincava com o poder que Deus tinha dado a ele. Porque por muitas vezes ele amarrado, por muitas vezes ele estava ali no meio do povo e ele era superior a todos aqueles homens. Mas não que ele era um homem, porque ele mesmo disse aqui nesse versículo que se tirasse o poder dele, que Deus tinha dado, ele voltaria a ser um homem normal. Então ele vai narrando essa história de Sansão e de Dalila. Então quando Dalila aproxima, os filisteus falaram, pronto, aqui é a nossa chance de pegar esse homem. Então ela foi ali, passo a passo, descobrindo até, tentando, e ele não, brincando e não contava. Então para a gente entender mais, eu quero ler esse pedaço 15 aqui. Então ela lhe disse, como você pode dizer que me ama, se não confia em mim? Esta é a terceira vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. Importunando-o o tempo todo, ela esgotava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso, ele lhe contou o segredo. Jamais passou a navalha na minha cabeça, disse ele, pois sou narizeu desde o ventre materno. Se fosse raspado a minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. 18. Quando Dalila ouviu, Sansão lhe tinha contado todo o segredo
enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes filisteus voltaram a ela, levando a prata. Fazendo-o dormir em seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. E assim como começou a subjugá-lo, e as suas forças o deixou. Então ela chamou Sansão, e os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei, mas não sabia que o Senhor o deixado. Amém? É uma palavra, irmão, que muitas vezes o inimigo, ele vem manipulando o tempo todo. Dalila, ele não chegou assim, vou amarrar, vou fazer. Não, ela chegou com todo o amor e carinho. Quantos homens não estão aí que a mulher fala assim: ai, bem, você já não me ama mais, porque você não faz isso por mim, você não faz aquilo. Toma cuidado, hein, homens. Fica de olho. E a pergunta é, né, aqui, muitas vezes, irmão, dormimos com o inimigo sem saber. Quem aqui já dormiu com o inimigo? Aí, ó, tem várias gente, já está levantando a mão aí, ó. Eu também. Outro dia eu levantei de manhã cedo, fui na cozinha, estava tudo escuro, aí acendi a luz, tinha uma barata. Né? De vez em quando acontece isso lá em casa. Você dorme com o inimigo e você nem sabe. Porque quando tem uma barata lá, as mulheres fazem um escândalo. E eu estou deitado, tem que levantar, irmão. O homem tem que dar um jeito na barata. Mas o que eu quero dizer é assim: um homem foi escolhido por Deus. Um homem que foi escolhido para reinar, para defender o povo de Israel. Então eu quero trazer essa mensagem aqui para você, né? Despertar para o propósito de Deus para a nossa vida. Cada um de nós estamos aqui porque nós fomos escolhidos desde o ventre da nossa mãe para estar nesse lugar. A gente não está aqui por acaso. Mas o que aconteceu então, para que, se nós tinha um propósito, tinha uma direção, e por quê? Muitas vezes eu estou passando por isso ou por aquilo. Deus não sabia? Deus não está no controle? Sim, Deus está no controle de todas as coisas. Mas Ele deixou a sua palavra para cada um de nós seguir. E quando negligenciamos a palavra, então ali começa a dar brecha para que Satanás entre na nossa vida. E ele vai causando o quê? Ele não entra e vai destruindo tudo, porque quando ele entra e destrói, você tem uma arma para se defender em qualquer área da sua vida. Mas ele entra de maneira sutil. Assim não é só com nós. Isso aí aconteceu com Jesus, quando ele sobe no monte, fica 40 dias. Demônio entra parecendo que era um Deus. Não era Jesus o Deus, era o demônio. Porque ele levou Jesus lá em cima e prometendo algo para ele, desafiando o próprio Deus. E quantas vezes nós não somos desafiados a todos os momentos da nossa vida, no dia a dia, por Satanás, mas de uma maneira carinhosa, de uma maneira, até com palavra de amor, e vai nos levando para fora do caminho do Senhor. E eu sempre peço para Deus: Senhor, me dá uma palavra de motivação, me dá uma palavra de motivação. Deus só me dá a palavra de exortação.
Eu queria que todo mundo gritasse, pulasse. Mas a palavra que Deus me dá é sempre de exortação. Mas é para crescimento e amor da igreja. Deus te viu primeiro, irmão. Deus não te improvisou o seu destino. Deus planejou o seu destino. Você nasceu para um propósito, amar uns aos outros, amar Deus em primeiro lugar. Você nasceu para fazer a diferença nesse mundo. Nós estamos aqui vivendo numa sociedade onde tudo está mudando ao tempo todo. Nós estamos vivendo na época do IA. Jesus disse assim: quando você partir daqui, você será revestido com um corpo de glória. O IA veio. Você olha na internet os perfil, você conhece a carinha da pessoa. Cara, ela voltou 30 anos para trás. Ela fez lá, passou o IA lá, ela tá. Não é? Só. Mas você olha assim e fala, mas eu conheço ela. Ela não é essa pessoa. Estamos perdendo a identidade. E quando a gente está perdendo assim, sabe por quê? Eu não aceito mais quem eu sou. Eu não aceito mais. Eu estou envelhecendo, eu estou amadurecendo. Eu estou crescendo, eu vejo de pensar e respeitar as etapas da nossa vida. E buscar Deus, colocar Deus em primeiro lugar. E cada vez que você dá um passo, você vai crescendo a cada ano. Mas você vai crescendo também espiritualmente. Não, estamos esquecendo do Evangelho. Estamos esquecendo daquilo que Jesus veio fazer aqui. Sansão tinha todo o poder. Deus deu um poder para cada um de nós. Deus nos chamou. Deus nos trouxe aqui. Nós nos batizamos. Nós fizemos promessa para nós mesmos. Promessas que nunca foram cumpridas. Sansão foi um homem escolhido por Deus. Deus deu poder a ele. Sabe o que aconteceu? Ele usou o poder de Deus em favor dele próprio. Quantas coisas esse homem não fez? Saiu da presença de Deus, ficou com prostituta, ficou no mundo, matou pessoas, milhares de pessoas, tacou fogo lá na roça dos outros, casou com uma mulher por causa dele, a mulher e o pai foi queimado. Tanta coisa. Deus tem colocado poder na sua mão, Deus tem te abençoado, Deus tem te levantado. O que você está fazendo com as bênçãos do Senhor? Tem glorificado o nome de Deus? Tem exaltado o Senhor? Tem reconhecido que você só é o que é, porque Ele te colocou aqui? Ou simplesmente Ele só colocou e eu deixei para lá e está tudo bem? Estamos vivendo numa sociedade doente, aonde os princípios estão se perdendo seus valores. Estamos dando ênfase em coisas que está tirando o crente do caminho. Em todos os lugares, quando você olha no Brasil e no mundo, Estados Unidos era em primeiro lugar, né? Era uma terra cristã. Hoje as igrejas estão todas vazias. O Brasil está cheio ainda. Nós somos o berço do Evangelho, assim que dizem. Mas nós temos que verdadeiramente resgatar nossa identidade de Jesus. Quando nós não temos uma identidade, irmãos, nós somos levados como vento. Nós somos manipulados nos ambientes o qual nós participamos, em qual nós vivemos. Sabe por quê? Deixamos de ser nós mesmos, porque eu não me conheço mais, e vivemos a vida dos outros. Vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá, e você está sempre assim, ó. Isso é no trabalho, em todas as coisas. Mas Deus te chama. Deus te chama. O que Deus colocou dentro de você, a promessa que tem dentro de você, que um dia Ele colocou,
não se perdeu, ela só está adormecida, mas ela vive dentro de você. E hoje chegou o momento do despertamento do irmão, aonde nós temos que levantar todos os dias e dizer: eis-me aqui, Senhor. Essa vida que eu estou levando não é a que eu quero, não é o que o Senhor prometeu. O Senhor disse que eu teria vida em abundância. O que aconteceu? A desobediência dá lugar, irmão. A desobediência nos traz tragédia. Ela entra tão devagar que nem planta daninha, erva daninha. Ela vai nascendo devagarinho, você vai achando que ela é bonita. E as outras que é boa vai morrendo e ela vai ficando. Satanás tem implantado isso na vida das pessoas. Passei 2 noites quase sem dormir à noite. Uma vez o pastor falou assim: chega a noite, a gente tem pesadelo. A gente tem umas coisas. E eu fiquei ali, no meio da noite, vagando na minha mente. Mas quando você sabe que não é de Deus, o que você faz? Você usa o poder de Deus e deixa sobre você e fecha teus olhos e tenta dormir, fica rolando a noite toda, ou você se posiciona? Posicionamento. Sansão não teve posicionamento. Nós estamos aqui, muitos aqui é batizado no Espírito Santo. Nós vivemos na unção de Deus, do Espírito. Nós somos o templo dele e ao tempo todo nós estamos aqui. E às vezes a gente cai, mas quando a gente recorda que nós temos uma identidade em Cristo, então nós se levantamos e dizemos: eis aqui, Senhor, o que está sobre mim não é do Senhor, então afasta de mim, Satanás. Porque Deus reina na minha casa e reina sobre a minha vida. Eu não vou ficar a noite inteira virando, porque você não tem poder sobre a minha casa, sobre a minha vida. Sabe o que acontece? 5 minutos depois está dormindo, queridos. Colocar Deus em primeiro lugar, em todas as coisas. Eu estou em casa, minha esposa, a minha filha, meu genro, tinha ficado 3 meses fora. E oração daqui, oração dali, Deus tocou no coração dele, ele voltou. Tá lá, voltou, já foi para a igreja no 2º dia. A outra minha filha não está no caminho ainda, já veio, saiu. E aí? Eu vou fazer o quê? Sabe o que eu faço? Eu acredito na promessa do Senhor. Eu não vou ficar se matando, irmão. Não vou. Nem a minha esposa mais. Saímos daquela carne que a gente vivia. Nós entregamos no caminho do Senhor. E sabe o que acontece? Chegou, ainda não chegou. Quando bate o portão, então a gente chegou. Beleza? Eu já estava dormindo, a gente acorda. Mas sabe por quê? Confiança no Senhor. Eu vou pegar lá, aqui, não, você tem que ir. Não, você vai, porque nós estamos na igreja. Nós somos pastores. Não. Um dia Deus tocou no coração dela, ela sabe. Um dia ela vai voltar no caminho do Senhor. Porque nós acreditamos, nós não desistimos dela, nós não desistimos da vida dela, nós não desistimos de ela, nossa filha. Não! Ela só é uma menina pródiga, mas o filho pródigo volta. E quando voltar, o pai já abraçou, porque foi ele que trouxe nós, então. Vamos fazer festa. Não condene aqueles que não estão na igreja, irmão. Entrega no caminho do Senhor. Às vezes você está angustiado, com o coração apertado. Por que ele não veio? Eu estou sozinho. Satanás está louco que você faça. Vai embora. Vai lá ficar com ele. Posso dizer uma coisa para você? Ele pode não estar aqui. Ela pode não estar aqui.
mas ela vê a diferença em você. Às vezes ela te tenta, tirando a sua paz. Sabe por quê? Não é ela, é o demônio que age através da vida dela. Porque demônio não vem na casa aqui com 2 chifres. Vem do jeito que você vê por aí, não, nos quadrinhos, não. Ele vem através de pessoas, queridão. É através de pessoas. Ele manifesta através de pessoas. Assim que o Espírito Santo também manifesta através de pessoas. Qual ouvido eu vou dar? Nossa, a minha mensagem não era nada disso. O Senhor tem algo para alguém aqui. Hoje é dia de posicionamento, igreja. Nós já vem falando isso nos outros cultos. Vamos. O louvor aqui, sabe, já me levou lá nas profundidades. Às vezes nós temos que viver nessa profundidade. Antigamente eu ficava aqui olhando a Bíblia, lendo, assim, quando o pastor convidava a gente para pregar. E a gente ficava ali, meu Deus, será que vem? Lá e lia, e relia, e marcava, apagava, marcava, e fazia lista. Chegava aqui, não saía nada, ficava tudo. Eu falei para o pastor um tempo atrás, falei, sabe de uma coisa? Deixa Deus trabalhar, sai da frente. Deus, eu faço só aqui, Senhor, dá uma mensagem para a igreja. Dá uma mensagem para a igreja. Eu leio, coloco a mensagem ali. Leio a mensagem, medito na mensagem. Mas não fico mais. Sabe por quê? Porque é Ele que comanda. Quando eu estiver estudando, vindo aqui, estudando, sabe o que eu estou fazendo? Eu quero ser até mais do que Deus. Eu quero ser perfeito. E perfeição aqui não existe nada. Perfeito aqui é Jesus. É Ele que é o perfeito. É Ele que nos trouxe aqui, pela graça. Porque a graça nos alcançou, como disse o louvor. Nós, meu irmão, nós sofremos muito. Porque em Oséias 4:6 diz: meu povo sofre por falta de conhecimento. Se a gente não começar a buscar, nós vamos ficar acreditando no que os outros dizem. Chega, irmão, de ficar contando o testemunho dos outros. Chega de contar a história dos outros. Começa a escrever a sua própria história em Jesus. Todos nós temos uma história. Todos nós chegamos aqui quebrados. Ninguém veio aqui dando risada por amor. Ai, fui na igreja porque eu estou feliz. Eu quero servir Jesus. Não. Você veio aqui porque você tinha uma dor. Você tinha uma necessidade. Mas Deus foi suprindo as suas necessidades. Deus foi te transformando. Eu fico feliz de ver esse menino aqui, ó. Não perdeu nem um dia da aula do batismo. E ela está aqui. Falamos na última aula, sobre a presença do Espírito Santo. Foi uma aula que eu amo, maravilhosa. Onde você entende que Ele é uma pessoa. Se você ama Deus, você ama Ele. Então, é muito difícil você tomar algumas atitudes. Porque Ele está ali. Ele estava com Sansão, mesmo Sansão errando. Olha o amor de Deus, aonde vai. Às vezes você cai um pouco, eu vou sair do caminho, eu vou mudar de igreja, ou eu vou fazer outras coisas, mas não quero mais porque eu estou machucado. E Sansão, o tempo todo, usou o poder de Deus para si próprio. Sabe de uma coisa? Deus não deixou ele. Deus não o abandonou. Você acha que Deus vai te abandonar, irmão? Deus sabe das suas limitações.
É hora de afirmar as estacas. Porque a sua casa, a sua tenda vai se alagar, irmão. Mas para isso, tem que começar hoje, agora, nesse momento. Temos que levantar como um cristão verdadeiro. Nós não temos que ser que nem Sansão. Nós temos que ser melhor do que Sansão. Nós não temos que negociar o nosso propósito de vida em Cristo. Nós não temos que negociar nossos valores como cristão. Nós não temos que negociar, nós temos que ser quem nós somos. Eles te julgam, mas olha você como referência. Você vai se transformando cada dia mais a face daquele que te criou. Tem gente aqui, esse dia nós estávamos lá no GCD, terça-feira, ela disse assim, olha, eu fui num lugar no hospital, ela não está aqui hoje. Ela falou assim, cheguei lá, pegaram um bandido lá, o bandido todo estrupiado. As polícias do lado lá, subjugando ele. E as enfermeiras chegavam e diziam que puxavam as ataduras das feridas dele. E ele, ai, gritando. Ela foi lá, pegou, e ele agressivo, tanto sentir dor. Ela disse assim, viu, eu sei o que você está passando. Eu estou aqui. Eu vou tratar você como um ser humano qualquer. Um ser humano que entra aqui, que precisa de cuidados. E eu não vou fazer você sentir dor, eu vou te cuidar de você. Ela foi sair, ele pegou na mão dela. Sabe o que ele disse? Você é evangélica. Porque todos ali julgaram ela. Qual é o nosso papel da agora para frente? Vamos estender a mão ou vamos empurrar o buraco? Se ele nos amou e amou Sansão até brincando com o nosso próprio poder, mas chegou a hora da gente parar com isso. Levar a sério. Ter uma vida aqui. Deus nos deu umas vidas aqui na terra. E nós temos que priorizar. Nós temos que levar essa vida aqui em santidade. Pelo menos tentar. Porque nós temos que levar o físico e o espiritual junto. Não adianta nós querermos fazer uma coisa e deixar outra. O horário já está indo. Deus, essa noite, meu irmão, Deus quer curar a sua identidade, que talvez você perdeu. Deus quer restaurar a sua visão como crente. Quando você olhar na Bíblia, você entender o que está escrito. Deus quer reacender o propósito que está no seu coração. Que ele só está adormecido, mas não está morto. Só diz assim, eu quero. Porque quando eu digo eu quero, então ele vem. Você está vivendo como alguém separado por Deus? Ou como alguém distraído pelo sistema? Ah, hoje é assim mesmo, hoje é isso, é aquilo. E nós vamos pagando o preço. O inimigo muitas vezes não tenta impedir o nosso nascimento. Mas hoje ele tenta impedir que você chegue no futuro. E o futuro aqui é vida eterna. É andar com Deus, morrer com Deus e continuar na glória andando com Deus. É por isso que nós fomos convocados. Milhares e milhares estão lá fora sofrendo. Ainda não chegou o seu momento. E você está aqui, pela honra e a graça do Senhor Jesus. Amém? O chamado ainda está de pé. Os dons e a vocação de Deus são irrevogável. Romanos 11, 29. O que Deus falou sobre você não foi cancelado.
Pode estar adormecido, mas ainda vive dentro de você. E hoje é dia de despertar. Sansão, no capítulo 16, do 28, depois que ele leva lá para a escravidão, lá, ele foi amarrado, furaram os seus olhos e levaram ele lá no Coliseu, lá, sei lá o que é que lá. E lá ele ficou lá cego, rodando lá sabe fazendo o quê? Alegrando os inimigos. Adorando, os outros adorando deuses, e ele, um palhaço, se divertindo o inimigo. Quantas vezes, irmão, eu mesmo próprio, achando que estava certo, divertindo os inimigos e destruindo o próprio templo. Sansão brincou com o poder de Deus. Até que chegou nesse capítulo, é uma oração que eu quero que você coloque no seu coração, irmão. Eu não sei orar, eu não sei pedir. Olha só o que Sansão disse. Estava no último momento ali, cego. Ele pediu para o menino pegar na mão dele e guiar até uma pilastra do centro do palácio. Um homem que era poderoso, que matava 1000 pessoas, matava milhares de pessoas, estava sendo guiado por uma criança. Mas o propósito dele era livrar Israel da mão do inimigo. O propósito dele estava adormecido, mas não estava morto. Então naquele momento ele sabia. Então ele diz assim: Sansão orou, Senhor. É a oração que eu gostaria que você fizesse. Soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus. Eu te suplico, dá-me forças mais uma vez. E faz com que eu me vingue dos teus inimigos, dos filisteus, por causa dos meus olhos. Naquele momento, Deus deu a força para Sansão. E ele morreu ali, matando todos os inimigos.